Olá pessoal, sabadão, 22 de agosto, nesse momento 19 horas 59 minutos, bora lá ficar muito craque sobre o comportamento do fluxo estrangeiro, barra corretores estrangeiros que operam no nosso mercado, barra assuntos de mercado financeiro, barra assuntos aí também do ambiente de investimento. Então, se você gostar desse conteúdo aqui, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, principalmente se gostar desse vídeo, senta o pé na porta, é o jargão que a gente usa, e já deixa o seu like. A gente já tem aqui, nessa movimentação da semana, uma alta de 0,17 para o nosso Ibovespa, corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, 400 milhões de ponta compradora. No Ibovespa Futuro, contrato V de viagem, caindo na semana 0,28 e eles andando com uma ponta vendedora de 200 milhões de reais. Para a moeda americana, a gente teve uma alta expressiva nessa semana. Na semana passada tinham dado um refresco de compras, já que eles tinham recomprado boa parte da venda na semana anterior. Nessa semana continuaram a toada de compras, dólar comercial subindo aí e fechando cotado a 5,60. Interessante que, entre os principais mercados pelo mundo, queda média de 0,41. Europa, queda. Bolsas asiáticas, predominância de queda. Somente as bolsas americanas aí com predominância de alta para os mercados mundiais. A gente, então, descolou um pouco em relação aos principais mercados em relação à média, muito em função, se a gente pegar aqui, o net entre compras do mercado à vista e vendas do mercado futuro, a gente conseguiu ainda ficar com net positivo. Agora, o mais importante, pessoal, dá uma olhada aqui na projeção de lucros por parte das corretoras estrangeiras nos 15 ativos de mais compra e venda para o nosso mercado. 50 milhões de reais nessa semana. A gente tem aqui no nosso canal esse quadro evolutivo para que você perceba a quantidade de semanas que eles são ganhadores. E a gente está aqui todas as semanas procurando alertar o investidor pessoa física onde tem as pressões de compra e venda por parte deles no nosso mercado. Por isso eu convido a vocês para que você se esforce. Aqui você vai ter setores com pressão de compra ou venda, ativos com pressão de compra ou venda por parte dos grandes fundos globais que operam não só o Brasil, mas os principais mercados pelo mundo. Eu falo com todo mundo, anote onde existem de acordo com o seu interesse e também da força do mercado. Portanto, faça a sua parte para que você também se una às pessoas que acompanham o nosso conteúdo para poder ficar craque em relação a essas pressões que eles fazem. Bom, nessa semana a gente conseguiu perceber que mais uma semana o índice de materiais básicos dando um show. 4,67 de valorização. E eles fazendo o que, pessoal? Sentando mamona na ponta compradora. A gente teve, inclusive, o setor de consumo com maior volume da semana, setor de consumo subindo 0,71. Na outra ponta, olha o setor financeiro. Queda de 0,85. E o que eles fizeram? Vendas. Índice de utilidade, queda de 1,16. O que eles fizeram? Vendas. A gente consegue demonstrar aqui para vocês no canal esse quadro evolutivo dos índices que não são tão amplos para vocês perceberem essa força. Essa linha amarela do índice de materiais básicos é a mais forte do ano. Não à toa que o índice de materiais básicos é o índice que mais sobe. A gente deixou de apresentar esse quadro aqui na semana passada, a gente está retomando aqui no vídeo dessa semana, porque eu procuro deixar o vídeo mais dinâmico e dá uma olhada no setor de materiais básicos. Está subindo 13,30 no mês e já virou o ano para positivo e já acumula 14,5 de alta. Olha o índice de industrial, subiu 4 posições nessa semana. Olha o índice de consumo, subiu uma posição. Os índices que estão o quê? Fortes no nosso mercado. E quem está fraco, pessoal? Índice financeiro, índice imobiliário. A gente consegue perceber exatamente a pressão que esses participantes estão fazendo aí nesses setores em relação ao nosso mercado. Eu preparei aqui um quadro novo, porque o índice industrial, pessoal, ele compõe 40 ativos segundo a B3. Aí o que eu preparei aqui para vocês aqui nesse vídeo? Esse quadro novo, um raio-x. Depois dá uma olhada aí, faça nos comentários, veja se vocês gostaram. Porque a gente vai, sempre que possível, colocar o raio-x dos setores para que vocês percebam quais companhias têm maior peso nesses setores. Então, em relação ao setor industrial, dos 40 ativos, se a gente pegar só 19 deles que tem peso acima de 1%, corresponde a quase
90% de participação acumulada no índice industrial. E se a gente pegar somente os 10 primeiros ativos de maior peso, correspondem a 76% de participação no setor do índice industrial. Então, a gente consegue perceber aqui que desses 10 ativos, a gente tem 5 ativos do setor de consumo, 4 ativos do setor de materiais básicos e 1 ativo do setor industrial. Coloquei aqui um gráfico de pizza para que vocês percebam que o setor de consumo corresponde a 41% de participação do índice industrial, seguido por 22% de materiais básicos e 13% de industrial, que são as ações de VEG. Quem está ajudando a empurrar para cima, então? As ações de VEG do setor industrial e no setor de consumo, pessoal, que tem uma participação maior nesse quadro de pizza, a gente tem ativos que ainda estão empurrando para baixo. A gente tem Ambev, que cai 30% no ano. A gente tem aqui as ações de Brasil Foods, que está caindo 40% no ano. JBS, que ainda cai 3% no ano. E para cima, a gente tem os ativos de Suzano, que é setor de materiais básicos, subindo 31%. A gente tem aqui as ações de Klabin subindo 41%. E a gente tem do setor de consumo as ações de Marfrig subindo 75% em relação a essa movimentação. Portanto, como o índice de consumo tem uma boa parte dessa fatia, dessa pizza, o setor industrial fica mais perto da variação anual do setor de consumo. Ele fica ali na meiuca. Ele não é tanto o setor de materiais básicos, mas também não fica tão defasado como o setor de consumo em relação àqueles ativos que a gente viu de peso, então ele tem uma performance na meiuca. A gente consegue perceber exatamente que o índice industrial é uma junção de materiais básicos e consumo mais as ações de VEG. Aí vocês já matam onde que vocês têm interesse em relação ao fluxo que vocês veem aqui semana após semana no nosso canal em relação aos ativos, para que você consiga mais ou menos replicar o que esses índices que estão fortes, que a gente apresenta para vocês aqui no canal, seja mais compatível para o seu perfil de risco. Fechou? Então a gente vai comentar com vocês em relação a esses setores. Olha o grau de eficiência por parte deles nessa semana, pessoal. Dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles tiveram uma projeção de lucros em 20 deles. O nosso Ibovespa, com a segunda melhor performance no nosso mercado, 50 milhões, a gente teve o setor de governança corporativa no novo mercado, que eles tiveram uma projeção de lucros ainda maior, 66 milhões de reais. Se a gente for olhar os ativos do Ibovespa, a gente teve aqui como carro-chefe de valorização e destaque aqui por parte deles, 14,48 para as ações de Marfrig. Dá uma olhada no que eu comentei com vocês no vídeo da semana passada sobre as ações de Marfrig e o comportamento deles no nosso mercado. A gente teve então como destaque de ponta compradora as ações de Boalu. Boalu, que na semana passada eles tinham batido, o ativo tinha caído, e nessa semana compraram a rodo e Boalu, entregando mais uma semana maravilhosa aí no nosso mercado. Para quem é novo no canal, por que a gente chama de Boalu? A gente pede até licença à dona Luísa, porque tem uma abreviação do ativo que todo mundo chama de Magalu. E aí, como a gente não gostou de incorporar a palavra má, a gente resolveu substituir o má para boa. Então a gente chama de Boalu. Fechou? Então a gente teve aqui na outra ponta, pressão de venda no setor bancário, a gente teve aqui as ações do Itaú caindo quase 2,5%. A gente teve então a pior performance entre os 15 mais de compra e venda, as ações de Cogna, caindo quase 9%. O que eles aproveitaram para fazer então, pessoal? Fizeram uma feirinha. Muito atento. Inclusive, a gente já tinha comentado com vocês na semana passada que o ativo já tinha caído muito e eles também já estavam fazendo uma feirinha em relação às ações da companhia. Ou seja, quando estava lá em cima, todo mundo aí no mercado fazendo um auê, Cogna não sei o quê, Cogna não sei o quê, Cogna não sei o quê, os caras estavam o quê? Enfiando a mamona na venda. Agora que o ativo aí praticamente caiu 2/3, eles estão aproveitando para poder fazer uma feirinha em relação aos ativos da companhia. Se a gente verificar aqui o nosso quadro geral, a gente teve aqui na semana 34 ativos subindo, 40 caindo, 1 no 0 a 0 as ações do Banco Santander, e eles tomaram 39 ativos e venderam 36 ativos
no nosso mercado. Se a gente setorizar, a gente consegue perceber aqui que no setor bancário, boa parte dos ativos do setor fecharam a semana com desvalorização, sendo que as ações de IRBR, uma alta de 7%. E dá só uma olhada, pessoal, barrinha azul compradora por parte deles. E quantas semanas que a gente comenta aqui que IRBR tem fluxo vendedor, e nessa semana ambiente comprador em relação a quem manda e o ativo sentindo nessa movimentação com uma alta bem expressiva, quase 7,5% no nosso mercado. No setor de consumo, Bolu, a gente teve aí com maior volume comprador, e na semana passada a gente já tinha percebido que as ações de Via Varejo, que tinham terminado a semana em queda, tinha sido o maior volume comprador no setor de consumo. Nessa semana, a Via Varejo aí entregando uma alta expressiva no nosso mercado, subindo pouco mais de 6% para o nosso Ibovespa. Se a gente chegar aqui, setor de materiais básicos, a nossa teteia aqui no ano de 2020, a gente teve aí todos os ativos subindo, pessoal. E, mais uma vez, as ações de Suzano com apetite comprador por parte deles em maior monta. Na semana passada, o Suzano já tinha subido 9 e tinha sido o maior volume comprador por parte deles no setor de materiais básicos, e nessa semana não foi diferente, o Suzano aí entregando mais 3% de valorização. Óleo, gás e biocombustível, a gente teve aqui as ações de Ultrapar com uma alta expressiva, pessoal. Olha aqui, 10% de valorização. Lembrando que o Ultrapar tem um ambiente de venda recente por parte deles que estava amarrando a cotação aí nas últimas 4 a 8 semanas. E nessa semana o ativo teve aí uma movimentação mais expressiva de ponta compradora, estancando as vendas que estavam amarrando a cotação do papel, e o papel nessa semana com uma alta expressiva de mais de 10%. Em relação às ações de BR Distribuidora, segundo maior volume de compra para esse setor de óleo, gás e biocombustível, dando um refresco na ponta vendedora que o ativo sofria. Na semana passada, inclusive, tinha caído mais de 4% com eles batendo. Nessa semana, eles ajudaram a empurrar. Na ponta compradora, o ativo respondendo quase 7% de alta. Em relação às ações de Cosan, na semana passada o ativo tinha caído aí quase 5% e tinha sido o segundo maior volume comprador no nosso mercado. Nessa semana o ativo aí subindo 0,68, eles aproveitaram e continuaram nessa feirinha em relação às ações de Cosan. Em relação às ações de Petrobras, bateram na preferencial, tomaram a ordinária. Nessa semana, inclusive, a ordinária caiu mais, aproveitaram para fazer uma feirinha em relação às ações da companhia, sendo que na semana passada eles já tinham batido também nas ações de Petrobras preferencial, com maior ênfase em relação às ações ordinárias da companhia. Se a gente pegar aqui o setor de serviços públicos, lembra que na semana passada, pessoal, que a gente chegou a comentar com vocês, que no setor de serviços públicos tinha praticamente derretido aí vários ativos que eles estavam numa ponta vendedora na semana anterior. E mais uma vez nessa semana, setor de serviços públicos tiveram o quê? Prioridade de venda por parte deles. Tinha dado um refresco na semana passada, já que na retrasada tinham sentado a mamona na ponta vendedora, com exceção de CEMIG. Na semana passada não perdoaram nem a CEMIG, só que olha o que aconteceu com a CEMIG nessa semana. Ponta compradora Futebol Clube, maior volume do setor, e o ativo correspondendo quase 4% de valorização. Na outra ponta, a gente teve aqui as ações de Sabesp, que eles não tiveram nem aí. Na semana passada tinham feito até uma feirinha no ativo, só que nessa semana engataram uma ponta vendedora bem expressiva, o ativo sentindo, caindo 8% no nosso mercado. Em relação ao setor industrial, a gente teve aqui a única alta para o setor, as ações de Eco Rodovias, eles atuando aonde, pessoal? Na ponta compradora. Lembrando que eles tinham sentado a mamona na ponta vendedora nas ações da companhia na semana passada e o ativo tinha caído mais de 8%. Então, nessa semana, ajudaram a empurrar, o único que sobreviveu em relação à movimentação de valorização para esse setor no nosso mercado. Na semana passada, a gente tinha tido as ações de Gol voando, literalmente subindo mais de 7%, eles ajudando a empurrar. Nessa semana, colocaram o quê? Lucro no bolso. E as ações de Gol, que na semana passada tinham subido menos, tinha subido quase 4%, eles já estavam colocando lucro no bolso da semana anterior. Nessa semana, o ativo fez o quê? Caiu mais intensamente, aproveitaram para fazer uma feirinha, coisa que eles adoram de fazer no nosso mercado. No setor de saúde, a gente tinha percebido aí com vocês que na semana passada
as ações de Qualicorp e também de Hapvida com volumes vendedores bem expressivos no nosso mercado, a gente teve aqui nessa semana o ativo da Hapvida continuando com essa movimentação aí de correção. Em relação às ações de Qualicorp, foi a maior alta. Só que eles não estão participando dessa movimentação, sendo que venderam aí com muita intensidade na semana passada, com o ativo caindo. Nessa semana não participaram dessa movimentação de valorização do ativo. Em relação ao setor de telecomunicações, finalmente uma semana positiva por parte deles em TOTS. Sendo que a gente teve TOTS na semana passada caindo mais de 3% e eles sentando uma mamona na ponta vendedora. Nessa semana deram o ar da graça no ativo aí com uma alta de pouco mais de 1% no nosso mercado. Em relação ao setor de telecom, eles aproveitaram para poder ambiente vendedor nas ações de Vivo e nas ações de TIM, que caíram mais. O que eles fizeram, pessoal? Ponta compradora Futebol Clube. Dá uma olhada que no ambiente anual, TIM tem a metade da queda do que as ações de Vivo no nosso mercado. Então, fica atento, porque eles estão ajudando a ponta compradora nos ativos de TIM no nosso mercado. Lembrando, mais uma vez, que este nosso conteúdo ele é meramente informativo. Não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todo mundo, seja seletivo em suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e, principalmente, pessoal, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Eu vou falar com vocês agora sobre o mercado futuro, já que na semana passada a gente teve o vencimento do contrato Q do índice futuro. Para não deixar o vídeo mais longo, eu optei por colocar esse quadro nessa semana. Então, pessoal, olha o que aconteceu. Já é a terceira série seguida que eles fecham com um saldo positivo, sendo que eles tinham uma ponta vendedora em 9 séries anteriores, quando a nossa bolsa estava subindo, e a gente estava sempre alertando aí ao investidor pessoa física. Antes de toda essa crise, eles já estavam o quê? Vendendo a rodo. Mercado derreteu, eles aproveitaram para quê? Ponta compradora. Se a gente for verificar aqui, o volume acumulado em relação a esses saldos chegou a 63 bilhões e agora está com um pouco mais de 40 bilhões negativo, ajudando nessa recuperação do mercado, coisa que, se a gente for pegar em relação à posição de cada contrato, olha aqui, os últimos 4, inclusive agora já incluindo o contrato V, eles estão compradores em relação aí ao preço de ajuste de pouco mais de 7 bilhões de reais no nosso mercado. E vou aproveitar para falar com vocês e a gente atualizar do mercado futuro. Olha aqui, posição dos 3 participantes que a gente está sempre comentando com vocês aqui no canal. Investidor institucional nacional, aqui à esquerda. No centro, investidor estrangeiro. Aqui na direita, o investidor pessoa física. Dados até o dia 20/8, que foi quinta-feira, já que a B3, os dados de sexta-feira dos contratos em aberto, ela só divulga na madrugada de domingo para segunda. Agora, o que eu quero dizer para vocês nesse vídeo? Olha a incompetência do investidor local, pessoal. Olha que o investidor institucional nacional tomou uma ré monstra na crise. Tiveram que zerar às pressas, enquanto o investidor estrangeiro que estava vendido, com a queda do mercado, colocou um caminhão de lucro no bolso e já vem ajudando na valorização do nosso mercado desde abril, quando eles mudaram para uma ponta compradora. Aqui está fechamento mensal. Quem que está apostando contra o nosso mercado? Investidor institucional nacional. O carinha que ficou lá pedindo, pelo amor de Deus, para que você salvasse. Olha o que eles estão fazendo. Olha no mercado futuro. Vendido. Tomaram uma ré em relação à posição compradora. Toda essa recuperação do mercado, investidor institucional nacional não pegou absolutamente nada. Tomando uma ré em relação às posições em aberto de quase 40 bilhões de reais. Enquanto o investidor aqui estrangeiro, 41 de ponta de lucro nesse movimento. Aqui a gente está só pegando a variação de janeiro a agosto. Olha o investidor pessoa física, pessoal. Está vendido no índice futuro. Só ficou comprado no mês de julho. De janeiro para cá, ficou comprado um pouquinho em fevereiro. Aí depois que o mercado já tinha derretido, ficou comprado. Venderam um pouquinho no mês de março. Abril,
maio, junho, vendido com o mercado subindo. Poxa, é isso que a gente está sempre colocando aqui no conteúdo do canal, para que vocês fiquem atentos. Quem que tem o poder aí de decisão no nosso mercado? Vou falar aqui agora do dólar. Olha o outro show do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro está comprado em dólar, pessoal. Enquanto o investidor institucional nacional vendido em dólar. Tomando o quê? Uma trolha. Dólar tem quanto tempo que está subindo, pessoal? Olha aqui. Desde julho de 2019, que eles estavam comprados com o dólar caindo. De abril a julho eles estavam comprando. Quando o dólar começou a se recuperar, olha o institucional nacional só vendendo. Dólar subindo, institucional nacional tomando o quê? Trolha. Olha o investidor pessoa física tomando o quê? Trolha. E aqui a gente fala na lata o que você precisa de escutar. Ninguém te informa isso no mercado. E aqui no nosso canal a gente não tem rabo preso com ninguém. A gente admira todos os profissionais do mercado financeiro. Só que esse tipo de conteúdo a gente fala para você, investidor pessoa física principalmente, fica atento. Olha as posições que eles fazem, olha o quão eficiente eles são dentro do nosso mercado. E aí você comenta, ah, Renato, mas eles estão vendidos no geral do Ibovespa. Sim, eles estão vendidos, mas aqui a gente fala depois para vocês, semana após semana, quanto que eles são eficientes. Se você quiser acompanhar, top demais. Pode chegar que você vai ficar muito craque em relação a esse nosso conteúdo. Agora, se você quiser seguir a manada que fica falando que investidor estrangeiro não sabe o que está fazendo, infelizmente, você vai ser mais um desses a ser engolido pelo mercado. Fechou? Então, vou comentar aqui com vocês em relação ao mercado futuro, porque nessa semana eles venderam, lembra lá? 200 milhões. E esse contrato, pessoal, eles chegaram a marcar um pico de quase 600 milhões em compras. Agora estão reduzindo para 200. Vamos ficar bem atento, porque essa movimentação compradora está perdendo o ímpeto. Quanto que eles ficaram no contrato passado em relação ao contrato Q do índice? Pessoal, compraram 4 bilhões e 900, ajudando o nosso mercado a subir de 93 a 101. E nesse contrato estão mornos ainda, e essa movimentação não está pujante do jeito que a gente estava verificando, sendo que na semana passada eles fizeram o quê? Uma ponta compradora, simplesmente quarta, quinta e sexta, só que nessa semana aproveitaram para quê? Inverter uma ponta, colocando movimentação vendedora em relação ao índice futuro, inclusive colocando lucro no bolso em relação ao médio. Agora, no dólar, pessoal, olha o que eles estão fazendo. Desde a semana passada, que eles tinham ficado praticamente flat, ponta compradora. Olha o dólar, fazendo máxima no contrato, 5,625. Lembrando que a gente começou esse contrato com dólar a 5,15. Nós estamos com dólar a 5,62. Claro que eles começaram a vender e depois viram que ardeu, começaram a recomprar. Tentaram fazer um médio, vender de novo e tal. Viram que ardeu nessa semana, principalmente aí no pregão de quinta e sexta, já que na quarta-feira eu já tinha percebido que tinha ardido, que eles já estavam com essa ponta aí ardendo, eles estavam recomprando essa movimentação, ajudando agora na movimentação de valorização para a moeda americana. Então, eu gostaria muito que vocês entendessem essa pressão que eles fazem no nosso mercado, porque a gente faz um conteúdo aqui de muito carinho, muita valia para vocês que acompanham o nosso canal. Dessa forma, pessoal, eu desejo a vocês um excelente sabadão. Aproveita esse nosso conteúdo para que você entenda a movimentação, onde que tem pressão de compra e venda por parte deles no nosso mercado. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu desejo também que você tenha um domingo de muito descanso. A gente está sempre ligado aqui na movimentação e na pressão de preços que os grandes fundos globais fazem, não só no nosso mercado, mas no Brasil e no mundo inteiro, em relação às pressões e upsides pelas suas respectivas carteiras. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!